Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha o trabalho do empreendedor social que criou um espaço de divulgação do conhecimento que valoriza o ser humano e a natureza. Conheça também a campanha internacional que pretende tornar o Atlântico Sul área protegida de espécies de baleia. E ainda uma ecovila onde a prática é construir com o menor impacto ambiental. Além de erguer paredes com técnicas de uso do barro e do bambu, os projetos são planejados para reduzir o desperdício de energia e de materiais no canteiro de obras. ONGs com o apoio de países como o Brasil lutam pela criação de um santuário do maior mamífero aquático da Terra. E em área de Mata Atlântica da periferia de São Paulo, Túlio Amaral realizou o sonho de fazer um centro para a difusão de formas de agir e pensar um mundo melhor e mais saudável para todos. Uma ecovila no interior de São Paulo reúne moradores que usam materiais disponíveis na região para erguer casas com menor impacto ambiental. É a bioconstrução, conceito que envolve técnicas de arquitetura ecológica. Montanhas entrecortadas por vales verdinhos compõem a paisagem da Serra da Mantiqueira. Algumas araucárias, pinheiro típico da Mata Atlântica, resistiram ao desmatamento para a formação de pastagens nesta região. A zona rural do município de Piracaia, no interior de São Paulo, foi um lugar escolhido a dedo para a criação desta ecovila. O engenheiro agrônomo Ângelo Negri chegou na ecovila em 2011. Ele aproveitou vários elementos naturais disponíveis na região e construiu a própria casa com sacos de terra retirada do local da obra, técnica chamada de superadobe, adotada na bioconstrução. Os 10 meses no canteiro de obras foram documentados por fotos. O projeto dele e de outros moradores que escolheram a construção com materiais alternativos tem como responsável técnico um engenheiro civil ou um arquiteto. A gente está aqui dentro de uma área de argissolo vermelho e amarelo. Então é uma terra que é bem própria para o uso de fabricação de tijolo. As paredes grossas da casa do Ângelo garantem eficiência acústica e térmica. As janelas basculantes fora do tamanho padrão e no alto da sala permitem a ventilação cruzada e um bom aproveitamento da luz do sol. A gente faz um estudo para uma redução do uso de canos de esgoto e de entrada de água. A gente faz um posicionamento de cisternas de aproveitamento de água de chuva, de forma que a gente gaste menos recurso para trazer essa água para dentro da casa, para os pontos onde elas serão utilizadas. Animado com os resultados, Ângelo passou a dar cursos de técnicas de bioconstrução. A gente tem casas construídas na técnica de Cobb, que são bolinhas de terra simplesmente empilhadas, né? A gente tem técnica aqui do pau a pique, que seria uma trama de bambu, onde a gente preenche ela com terra e reboca com terra também. Nós temos casos aqui de terra ensacada, né? Que simplesmente é ensacar a terra e empilhar elas dando formato de estrutural. Erguer uma casa com o menor impacto ambiental possível. Este é o alicerce da bioconstrução, uma técnica milenar que usa os recursos naturais como grandes aliados. A matéria-prima usada, como bambu, pedra, terra e outras madeiras, deve ser retirada de preferência de uma região próxima ao canteiro de obras. Bruno foi um dos primeiros alunos de Ângelo. O publicitário escolheu o bambu como o principal material para construir a casa dele. Eu vi que eu poderia ganhar autonomia para construir minha casa construindo com o bambu, porque ela tem algumas técnicas simples, não muito investimento em ferramenta, e que eu conseguiria, com um pouquinho mais de capacitação, eu conseguiria eu mesmo construir minha casa. O bioconstrutor decidiu fazer a casa por módulos. O primeiro em que está trabalhando tem 25 metros quadrados. É uma espécie de laboratório. Aqui, ele vai testar várias técnicas para escolher a melhor e adotar no restante dos cômodos. Um mês depois de conhecer a obra, nós voltamos e encontramos o forro pronto.
placas de aglomerado de madeira reutilizada que vão servir de suporte para um telhado verde. Aqui a gente tem uma abundância muito grande de palha, né? Que é essa braquiária que cresce aqui bastante. Então, Que é um capim. Que é o capim. E eu vou experimentar técnicas com esse capim para fazer os fechamentos das paredes. Então eu vou tentar diminuir a quantidade de terra que eu vou usar nas paredes e nos fechamentos e aumentar a quantidade de capim, que eu tenho bastante abundância. Ele calcula que vai ter uma economia de cerca de 50% em relação a uma obra convencional. Mas para o bioconstrutor, o maior ganho é a paisagem que vai ter a partir da janela. Para mim foi uma coisa muito natural, assim, foi vindo uma vontade de estar mais perto da natureza, e quando eu fui ficando mais perto da natureza me deu vontade de entender mais sobre essa natureza, e quando eu fui entendendo mais sobre essa natureza me deu vontade de eu estar um pouco mais inserido nela. E quando eu me insiro na natureza eu começo a fazer parte daquele bioma inteiro, né? Então sejam os bichinhos, as plantas e eu, quem está convivendo aqui nessa casa, a gente tem que estar em harmonia. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Polo Norte está quase 7 graus Celsius mais quente do que o normal para esta época do ano. É o que revela um estudo feito na Universidade do Maine, nos Estados Unidos. Os cientistas analisaram o que acontece com o clima da Terra neste momento. O planeta, como um todo, está em média 0,39 graus Celsius acima do que se observava no período de 21 anos, entre 1979 e 2000. A região tropical, onde fica o Brasil, está 0,30 graus Celsius mais quente. São novos sinais do aquecimento global. Uma nova pesquisa sugere que a capacidade dos cães de lembrar de fatos recentes é maior do que se imaginava. Artigo científico publicado na revista britânica Current Biology mostra que os animais conseguem imitar as ações de comando de seus donos mesmo depois de um intervalo de 24 horas. É a memória episódica, capacidade de viajar mentalmente no tempo e de lembrar de detalhes de um acontecimento, que acreditavam que só humanos e primatas tinham, mas nunca os cães. Os europeus vivem cada vez mais, só que nem sempre com boa saúde. Relatório da Comissão Europeia informa que a expectativa de vida em 18 países do bloco está acima dos 80 anos de idade. Mas 50 milhões de pessoas morrem por ano no continente por doenças que poderiam ser evitadas, causadas pela obesidade, pelo tabagismo e pelo excesso de consumo de álcool. E aguarde, porque tem mais! A história de Túlio Amaral. Ele criou um centro de difusão do conhecimento e qualidade de vida em parceria com a comunidade. E a seguir, conheça a luta de ONGs e cientistas para tornar o Atlântico Sul área protegida de espécies de baleias. O Repórter Eco volta daqui a pouco. ONGs ambientalistas, com o apoio de países como o Brasil, mantêm uma campanha internacional pela criação de um santuário de baleias do Atlântico Sul. A proposta enfrenta a resistência dos únicos 3 países do mundo que ainda caçam o animal. Antigos habitantes do planeta, as baleias são mamíferos muito inteligentes que vêm sendo caçados pela espécie humana há milhares de anos. O óleo extraído do animal era usado nas construções para gerar energia para a iluminação pública. Em pleno século XX, no mundo todo, estima-se que quase 3 milhões de baleias tenham sido mortas.
A bióloga Leandra Gonçalves, doutora em Relações Internacionais, integra a Fundação SOS Mata Atlântica, que apoia a criação do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, para conservar também os golfinhos. A área oceânica a ser protegida tem cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados. Fica entre as costas da América do Sul e da África do Sul. Na faixa próxima ao litoral brasileiro, os animais marinhos estão protegidos, mas em águas internacionais eles ficam vulneráveis. É uma região muito importante estrategicamente e corredor migratório de diversas espécies de baleias, áreas de reprodução e alimentação de diversas espécies de golfinhos. Antes da década de 80, foi uma área onde era muito praticada a caça de baleias. E hoje é um território onde é realizada uma pesquisa de observação, pesquisa utilizando fotos. Então é um território emblemático para a conservação de baleias e golfinhos. A luta pela criação do santuário é antiga. Em 2016, durante a convenção da Comissão Internacional da Baleia, na Eslovênia, mais uma vez, a proposta foi rejeitada pelos países signatários. A proposta de Santuário de Baleias do Atlântico Sul ela é defendida pelo governo brasileiro e outros governos desde 1998. E para ela conseguir ser aprovada na Comissão Internacional da Baleia, que é uma convenção que existe desde 1946, precisaria de 75% dos países votando a favor. Embora a maioria dos países signatários dessa convenção não sejam países caçadores de baleia, né, a gente só tenha Japão, Islândia e Noruega a favor da caça, o governo japonês pratica bastante a compra de votos, o convencimento de nações menores em troca de outros favores. Então, todo ano é muito difícil a gente conseguir 75% de votos, embora a maioria dos países, se fosse uma maioria simples, seriam favoráveis à conservação. Mas o apoio popular, por meio da petição que pede a criação do santuário, vem crescendo. A campanha será mantida para tentar a aprovação da proposta no próximo encontro da Convenção Internacional. Ela é uma proposta hoje patrocinada pelos governos da África do Sul, Argentina, Brasil e Gabão. Então ele é um território conjunto de diversos países costeiros que hoje tem na sua agenda muito mais a pauta de conservação, de proteção de espécies, de pesquisa científica do que uma caça comercial de baleias. A gente criando esse santuário no Atlântico Sul, a gente garantiria a proteção de pelo menos 50 espécies de baleias e golfinhos que trafegam, que se locomovem, que se alimentam, que se reproduzem nessa região. Em 1986, em resposta à redução da população de baleias e ao crescente repúdio à prática, a Comissão Internacional de Baleias determinou uma moratória global na caça comercial dos animais. Mas ainda que com restrições e em suas áreas marinhas, Noruega e Islândia mantêm a caça, alegando inclusive questões culturais que para os ambientalistas só faziam sentido no passado. A postura do Japão preocupa ainda mais. Sob a alegação de realizar pesquisa científica, coloca em risco a continuidade da vida de várias espécies, caçando em águas internacionais. Vários pontos a gente tem turismo de observação de baleias, já participei, é riquíssimo. Isso não poderia ser uma fonte de renda até equiparável a essa questão da carne da baleia vendida comercialmente? Com certeza. O turismo de observação de baleias é uma atividade econômica que rende cerca de $1 bilhão por ano. E ele é sim uma alternativa a você realizar atividades de conservação, pesquisa, turismo, envolver a sociedade e mostrar para essa sociedade que uma baleia pode valer muito mais viva do que morta. O governo federal reafirmou o convite para que a próxima reunião da Comissão Internacional da Baleia seja no Brasil. Os ambientalistas não vão desistir da criação do santuário. Agora a gente tem o prazo de 2 anos para se articular novamente, para atuar diplomaticamente com os países que votaram contrários, para apresentar novos argumentos, apresentar novos estudos, porque a vitória desses que adiam uma proposta do Santuário de Baleias do Atlântico Sul, ela certamente é passageira, mas a partir do momento que a gente tiver a nossa vitória pela conservação das baleias, essa vitória sim é definitiva.
Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O maior lago de água doce dos Açores. A famosa Lagoa das Sete Cidades está localizada em São Miguel, uma das 10 ilhas do arquipélago descoberto pelos portugueses no século XIV. Ela fica na cratera de um dos vulcões. Foi formada pela água que começou a acumular depois de uma erupção, há 22 mil anos. As encostas ruíram, moldando uma grande caldeira vulcânica. O lago de tonalidades verde e azul é constituído por outras 2 lagoas, que são interligadas na parte subterrânea. Tem 33 metros de profundidade por cerca de 5 quilômetros de diâmetro. Várias flores e plantas da região cercada por montanhas são endêmicas, ou seja, só encontradas aqui e em nenhum outro lugar da Terra. É também um importante refúgio de aves migratórias, muitas em extinção. Lagoa das Sete Cidades, uma reserva natural preservada no Oceano Atlântico. E você vai ver a seguir. Conheça o trabalho de Túlio Amaral. Ele criou um espaço de conhecimento que valoriza o ser humano e o meio ambiente no extremo sul da capital paulista. O Repórter Eco volta logo mais. O projeto de vida de Túlio Amaral mostra como é possível divulgar o conhecimento, preservar a natureza e gerar renda para a comunidade. Ele criou o Centro Paulus no extremo sul da capital paulista, um lugar onde cultiva o sonho de um mundo melhor para todos. Flores, quartos caprichados, rede para descansar, curtindo o som dos pássaros. No extremo sul da capital paulista, no bairro de Parelheiros, a cerca de 40 quilômetros do centro, o empreendedor social mineiro Túlio Amaral criou uma pousada diferente. O espaço é um centro de difusão do conhecimento que valoriza o ser humano e o meio ambiente. Do outro lado da rua, o vizinho tinha uma clínica que chamava Artemísia, onde você ficava lá uma semana trabalhando a sua história de vida, a sua biografia. E eu já estava com essa sementinha na alma de trabalhar com desenvolvimento e eu não sabia muito bem o que era isso. A partir de 1981, funcionou aqui por 15 anos o Centro Paulus, uma universidade livre de antroposofia, para formar profissionais em diversas áreas, como pedagogia, saúde e agricultura, no intuito de ajudar, dar um impulso no desenvolvimento integral do ser humano. Túlio Amaral desistiu de ser agrônomo e acabou encarando o desafio de reerguer o empreendimento abandonado. A proposta que eles me ofereceram foram de não pagar durante um tempo o aluguel e eu virar o patrão e assumir toda a parte aí trabalhista da coisa e tentar dar uma revitalização para o local. Mas isso não me alegrou. Eu resolvi abrir então uma empresa com os ex-funcionários, quem era faxineira, caseiro, cozinheira. Então isso 20 anos atrás o pessoal falou, você vai morar numa periferia, pegar um hotel em decadência e abrir uma empresa com esse perfil de sócios, ninguém tem segundo grau, sabe, nunca tiveram conta de banco, não sabe nem o que é CNPJ. Túlio, isso aí está fadado à falência, é crônica de uma morte anunciada. E deu certo. Hoje são 8 sócios. Vera Caetano deixou de trabalhar numa barraca de pastel para assumir a lavanderia, sem imaginar que viraria parceira. Eu ajudo a fazer compra aqui, a olhar preço, comprar, então tudo isso me fortaleceu. E hoje eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais decidida, porque eu era muito assim, paradinha. Eu trabalho pelo dinheiro que eu preciso também, mas o amor que eu tenho pelo lugar é uma coisa incrível, que me move muito aqui também. Todos têm um ganho mensal e dividem os lucros a cada semestre.
Uma das sócias que cuida do trabalho administrativo, Flávia Cruz, conta que valeu a pena deixar de ser gerente de loja de roupas no centro da capital. Em termos financeiros também vale a pena, realizei o sonho de ter a minha própria casa, então valeu muito a pena sim. O Centro Paulus mantém espaços para a realização de cursos, vivências e seminários. 65% do que acontece aqui ainda é ligado à antroposofia. Depois vem também o terceiro setor, que vem muito fazer planejamento estratégico, avaliações e tudo mais, várias ONGs. A turma alternativa, né, de reiki, danças circulares, yoga, meditação, vem muito também. A área fica na divisa com o Parque Natural Municipal Itaim, uma das unidades de conservação criadas para compensar o impacto ambiental causado pela construção do trecho sul do Rodoanel, o anel viário que liga as principais rodovias no entorno da capital paulista. Ainda não está implantado, mas com autorização da Prefeitura, já entra no roteiro de ecoturismo que Túlio Amaral realiza com os visitantes. Essa região aqui de São Paulo, eu diria que é uma grande área ainda coberta de Mata Atlântica, mas se você olhar o crescimento populacional da cidade, como um todo é mais de 3%, mas a nossa região aqui está com mais de 7%. O Centro Paulus apoia o desenvolvimento da agricultura orgânica e mantém uma pequena horta que supre 20% das necessidades da pousada. Agricultores locais participam de cursos realizados aqui. Aí a gente começa a conservar assim, consciente, né? Fazendo a conservação consciente, tratando não só das plantas, das verduras para o nosso consumo, mas também a água. Inquieto e criativo, Túlio Amaral promove cultura no local. A festa junina mobiliza a comunidade. A casa dele virou Casa do Rosário. A galeria de arte é ponto turístico em Parelheiros. É legal porque a cada 3, 4 meses entra uma nova exposição, pode ser de grafite, pode ser de fotografia. O acervo normal da Galeria de Arte Popular Brasileira. E isso traz vários visitantes. Túlio ainda sonha com a captação de água de chuva e o uso de energia renovável, entre outros itens. Essa ideia da sustentabilidade, do desenvolvimento social, da consciência social e ambiental, isso está impregnado aqui já desde o nosso DNA, né? Então eu quero que isso perdure, que a gente seja cada vez mais sustentável. Você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com o pensamento de Contardo Caligares, escritor e psicanalista italiano radicado no Brasil. Temos de tornar cada uma de nossas escolhas interessante. Isso só é possível quando temos simpatia pela vida e pelos outros, o que parece básico, mas não é no mundo de hoje. Repórter Eco, até o próximo programa.